A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas do Trump. Empresas podem recuperar 175 bilhões de dólares. O mercado então comemora, as ações sobem, parece uma vitória, não é? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o governo cobra imposto errado de você e 5 anos depois o juiz diz que era ilegal, você realmente ganhou? Ou você perdeu 5 anos com seu dinheiro preso, pagou advogado para recuperar e no final recebe de volta menos do que de fato gastou? Sem correção real, sem compensação pelo que deixou de ganhar. Essa é a história que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E ela importa para você, mesmo que você nunca tenha pisado sequer lá. Porque o que acontece com a economia americana afeta o preço que você compra, o valor do dólar, decisões de empresas que operam aqui no Brasil. E principalmente porque essa história ensina uma lição brutal sobre como decisões políticas destroem valor. E quem paga a conta, adivinha, sempre é você. Então vamos decodificar essa situação sem viés político, analisando as coisas como elas de fato são. Vamos entender o que realmente está acontecendo. E mais importante, vamos entender porque a verdadeira vítima paga a conta 2 vezes. O que aconteceu? Em 2025, o governo Trump impôs tarifas de emergência sobre importações. Ele usou uma lei de 1977 chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É aquela lei que dá para o presidente da República o poder de agir rápido em situações de crise nacional. Só que aí é que tá. Não tinha crise, não tinha emergência real. Na verdade, era estratégia política desde o início. E as empresas sabiam disso. O que aconteceu? Os consumidores pagaram a conta. Os preços subiram, mas ninguém podia fazer nada, porque, bem, é o presidente usando o poder de emergência. Até que a Suprema Corte olhou para isso e disse não. Isso não é o uso válido dessa lei. Basicamente, o que ela disse foi: vocês não podem inventar emergência para cobrar tarifa. E então derrubou tudo. A comemoração. Isso rendeu várias manchetes nos jornais. Vitórias históricas sobre tarifas abusivas. Empresas podem recuperar 175 bilhões de dólares. Isso é dinheiro pra caramba. Pra você ter noção, é mais que o PIB de vários países. Bolsa americana subiu, bolsa europeia subiu. Empresas de luxo como a LVMH, Hermes, Moncler super comemoraram. Michael Wilder, da Lalo, uma empresa de produtos infantis, já tá calculando 2 milhões de dólares em reembolso que vai receber. Então tá todo mundo feliz, certo? Exceto que não é bem assim. A letra miúda. Porque tem um detalhe que as manchetes não contam. Tem uma letrazinha miúda que ninguém tá lendo e é justamente aí que a história fica interessante. E também preocupante. Advogados que representam essas empresas, gerentes que entendem de processo já estão avisando. Recuperar esse dinheiro vai ser lento, muito lento. Na verdade, pode levar anos. Complexidade. E a demora não é o único problema. O processo também é complicado. Você precisa provar exatamente o que importou, quando importou, quanto pagou de tarifa e qual era a classificação do produto. Além disso, precisa apresentar dados detalhados de importação, precisa contratar advogado especializado e precisa ter paciência para processos que podem arrastar por 5, 6, 7 anos ou mais. Muitos advogados famosos de muitos escritórios grandes no mundo têm deixado bem claro, vai ser um processo longo e bastante custoso. Fazendo as contas. Então vamos fazer as contas. Uma empresa pagou tarifas em 2025. Vamos supor que ela pagou 10 milhões de dólares. Esse dinheiro saiu do caixa dela, ou seja, ela não pôde usar para investir, para contratar, para crescer. Foi diretamente para o governo americano. E é óbvio que ela repassou esse custo para o consumidor, porque a empresa não vai comer prejuízo, ela vai simplesmente repassar. Então um produto que custava 100 dólares passou a custar 125, por exemplo. Ou seja, o consumidor passou a pagar mais caro. Agora, em 2026, a Suprema Corte disse que a tarifa era ilegal. Ótimo, a empresa pode pedir o reembolso, mas para isso ela precisa contratar um advogado. Vamos supor que o advogado cobra 500 mil dólares para tocar esse processo. E não só isso, ele precisa juntar toda a documentação necessária. Então vamos supor que isso custa mais 100 mil em tempo de funcionários, sistemas, consultores e etc. O resultado real. Digamos que o processo leva 5 anos. Durante esses 5 anos, a empresa continua sem os 10 milhões que ela pagou. Ou seja, ela continua operando com menos capital. Em 2031, finalmente, o governo devolve os 10 milhões. Só que nesse meio tempo, a inflação correu o valor. 10 milhões de 2025 não vale 10 milhões em 2031. E não só isso. A empresa gastou 600 mil em custos legais e perdeu 5 anos sem poder usar aquele dinheiro. No papel, a empresa até que recuperou o dinheiro, mas na prática, ela teve um prejuízo gigante. E o consumidor? O consumidor pagou mais caro durante anos e com certeza não vai ter reembolso nenhum. Porque quando a empresa recuperar o dinheiro, ela não vai baixar o preço retroativamente. Não vai mandar cheque para todo mundo que comprou o produto mais caro. O consumidor simplesmente pagou e perdeu. Simples assim. Pagando 2 vezes. É por isso que eu digo, a vítima paga 2 vezes. Ela paga na ida, quando tarifas aumenta o preço, e ela paga na volta, porque o processo de recuperação não devolve o dano real. Mas tem mais. Tem camadas nessa história que são ainda mais preocupantes. Desde abril de 2025, mais de 1.800 ações judiciais foram abertas no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos. E isso em menos de 1 ano. Para você ter uma noção, em 2024 inteiro foram menos de 2 dúzias de processos. Isso representa um aumento de 75 vezes. E olha,
olha, empresas gigantes estão nessa lista. Toyota, Costco, Goodyear. Estamos falando de multinacionais com departamentos jurídicos enormes e com muito recurso para brigar. Medo de retaliação. E sabe qual é o detalhe mais assustador? Muitas dessas empresas esperaram a decisão da Suprema Corte para entrar com o processo, porque tinham medo de retaliação da Casa Branca. Então, escuta isso de novo. Empresas em pleno Estados Unidos, terra da liberdade, do Estado de Direito, tinham medo de processar o governo porque o governo poderia retaliar. Isso que estou te falando não é especulação. Isso está nos relatos. Empresas admitindo que aguardaram decisão da Suprema Corte para não sofrer represálias. Distorção do sistema. E o que isso significa? Significa que o sistema político está tão distorcido que empresas preferem comer prejuízo de milhões durante anos a arriscar fazer o governo ficar bravo. E quando o sistema funciona assim, quando o medo político sobrepõe a lógica econômica, quem será que perde? Todo mundo, menos os políticos. Setores mais afetados. Agora vamos falar dos setores mais afetados, porque isso não foi distribuído igualmente. Alguns setores apanharam muito mais do que outros. Bens de consumo, automotivo, manufatura, tudo que depende de uma cadeia global de produção e tudo que importa componentes da China, do Vietnã, do México foram completamente esmagados. Isso porque as tarifas não eram pequenas. E quando você importa milhares de containers por mês, quando a sua operação inteira depende de componentes importados, tarifas de 20, 30% significa milhões saindo do teu caixa todo mês. A armadilha. E você simplesmente não consegue mudar o fornecedor da noite para o dia. Não consegue montar a fábrica nos Estados Unidos em 6 meses. Leva anos para reestruturar a cadeia de suprimentos. Resultado, a empresa fica presa. Não tem outro jeito a não ser pagar a tarifa, repassar o custo então para o consumidor e torcer para sobreviver e esperar que um dia alguém corrija isso. Só que quando finalmente corrige, quando a Suprema Corte derruba as tarifas, aí vem a burocracia, a demora e o custo do processo. É a armadilha perfeita. Você perde na ida e você perde na volta. E no meio do caminho você ainda tem que agradecer por poder tentar recuperar parte do que perdeu. É como se alguém roubasse o seu carro. 5 anos depois, a polícia recupera e devolve. Só que nesse meio tempo, você teve que comprar outro carro, pagar Uber todo dia, se virar. E quando te devolve o carro velho, sem gasolina, sem compensar nada do que você gastou. Tecnicamente, você recuperou o seu bem, mas na prática, você teve um prejuízo enorme. A pergunta real. Então, quando eu vejo manchete dizendo que empresas vão recuperar 175 bilhões, eu penso, tá, mas quanto disso vai realmente virar dinheiro no bolso? Quanto vai ser consumido em custos legais, em tempo perdido, em valor corrido pela inflação? E principalmente, quanto disso vai beneficiar o consumidor que pagou mais caro durante anos? E a resposta é quase nada. Isso porque o sistema não foi desenhado da forma como vendem que foi. E como é que ele foi então? É o que nós vamos ver, mas antes quero te passar um recado rápido. Falta de tempo. Isso definitivamente é o que mais escuto quando o assunto é finanças e investimento. Calma, eu não tô te julgando. Realmente o nosso mundo ele tá mais acelerado. Porém, você sabe que quanto mais você adia ou não dá a devida atenção a esse assunto, mais você atrasa sua independência financeira e atrasa metas de vidas importantes para você. Por isso, eu gravei uma microaula, menos de 10 minutos, gratuita, onde eu te mostro 3 soluções que você já pode implementar e ter resultado imediato. Então, clica no primeiro link da descrição desse vídeo para ser liberado o teu acesso. Voltando pro vídeo. O sistema não foi desenhado para compensar o consumidor. O sistema foi desenhado para permitir que a empresa tente recuperar o que pagou indevidamente. Mas e o consumidor? O consumidor simplesmente pagou e esqueceu. Nem sabe que tem o direito. E mesmo que ele soubesse, é quase impossível ele provar quanto pagou a mais por causa das tarifas. Quem ganha e quem perde? No final das contas, quem ganha? Advogados ganham, vão faturar milhões em honorários. Os executivos vão ganhar experiência em lidar com burocracias governamental. Os políticos ganham narrativa de que o sistema funcionou, de que a justiça prevaleceu. E quem perde? A empresa perde tempo e dinheiro e o consumidor perde sem nem saber que de fato perdeu. A economia perde eficiência, resumo, todo mundo perde. Menos quem criou o problema desde o começo. A lição principal. E é aí que mora a lição real dessa história. Decisões políticas, mesmo quando revertidas, deixam cicatrizes permanentes. Quando o governo cria custo artificial, o dano não some só porque o juiz depois disse que estava errado. O dano já foi feito, o dinheiro já foi gasto, o preço já subiu, o consumidor já pagou a conta e a empresa já reestruturou toda a operação dela. E reverter tudo isso, mesmo que tecnicamente seja possível, é custoso, lento e incompleto. Então, você como consumidor, como investidor, como cidadão, precisa entender isso. Precisa entender que quando políticos falam em tarifas, independente da motivação, seja por protecionismo ou intervenção, questão social, seja o que for e de que lado do espectro político for, não é só uma questão de ideologia, é questão prática. Essas decisões têm custo real e têm consequências permanentes. E você e eu pagamos a conta sempre. Pagamos através de preços altos ou até mesmo através de empresas que não conseguiram crescer porque capital estava preso em processos judiciais. Independentemente, direto ou indiretamente, nós pagamos a conta. Essa é a realidade por trás das manchetes
manchetes bonitas, essa é a verdade que ninguém quer falar. E você? Me diz aqui nos comentários, você acredita que o consumidor terá algum alívio real com essa decisão? Ou essa vitória é apenas formalidade custosa que beneficia advogados e políticos, mas deixa o cidadão comum com prejuízo? Porque no fim, essa é a pergunta que de fato importa. Não se o sistema funcionou tecnicamente, mas se o sistema funcionou para você.